Bom dia, nono ano. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho das reportagens que vocês pesquisaram, né? Falando sobre impactos ambientais que estão trazendo a perda da nossa biodiversidade mundial, né? Gostaria que vocês falassem isso direitinho, em relação ao que vocês pesquisaram, tá? Eu vou estar compartilhando aqui com vocês também a apostila, o conteúdo da apostila vai estar, querendo ou não, ligado aí a essas pesquisas que vocês fizeram. Queria saber se tem algum aluno que gostaria de estar falando no microfone, né? Qual foi a experiência com as reportagens? Alguém gostaria de estar participando? E aí, alguém? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Qual atividade, Fernanda? Pessoal, eu sempre peço a vocês para não deixar a atividade para entregar tipo, no último dia, porque congestiona mesmo, tá? Então tem gente falando que não conseguiu entregar. Então, assim, fica complicado, porque eu também tenho os prazos para estar passando para a escola, tá? Então, assim, eu estou mandando mapa, tem gente mandando mapa até dezembro. Não posso, entendeu? Tem uns prazos que estão até hoje, tá, Fernanda? Se eu conseguir mandar até agora, depois que encerrar a aula, que quando eu for avaliar lá, se tiver chegado, eu ainda olho, tá? Vamos lá então, turma. E aí, qual foi a conclusão que vocês tiveram aí desse trabalho que vocês fizeram? Eu falei da perda e fragmentação, né, do habitat. Da trilha que vai valer 10 pontos é a trilha da unidade 7. Tudo bem? Pronto. Para não ter mais confusão. Senão vocês vão ficar se perdendo. Vamos lá, turma. E aí, em relação às notícias de vocês? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar explicando o conteúdo. Se vocês quiserem colocar alguma coisa em relação à reportagem que vocês pesquisaram, vocês colocam aqui, tá? Então, na aula passada, nós falamos da perda, né, ou fragmentação do habitat, que provoca, né, a perda da biodiversidade. Aqui nós temos também, turma, a introdução de espécies exóticas, tá? Que isso é um perigo. O que seria isso? Espécie exótica é aquela que não faz parte de um determinado ecossistema. Quando eu introduzo uma espécie que não faz parte daquele ecossistema, elas podem estar se tornando uma praga naquela região. Por exemplo, elas podem não ter um predador natural que consiga controlar esse ser vivo. É o que aconteceu, por exemplo, com o caramujo africano, aquele que veio parar aqui no Brasil pelos laços dos navios, né? E hoje ele se tornou uma praga, porque ele não tem um predador natural. Então, assim, é uma espécie exótica que não faz parte do ecossistema aqui, né, que ele está introduzido, e ele pode estar causando desequilíbrio ambiental. Essas espécies exóticas, elas acabam competindo com as espécies nativas, e isso ocasiona a redução de muitas espécies. Você quer ver um exemplo clássico que eu sempre dou na introdução de espécies exóticas? Foram as castanheiras que os brasileiros começaram a plantar no litoral, né, para fazer sombra para o ser humano mesmo, né, curtir praia. Só que castanheira não faz parte do ecossistema das restingas. O que acontece? Ela provoca sombra e a restinga precisa de sol. Então, não sei se vocês já perceberam que onde tem castanheira, embaixo não tem restinga, né? E isso está causando um desequilíbrio muito grande. Porque a restinga ela tem um papel importante, que é segurar a areia da praia das ventanias, né? Isso, acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês. E hoje a gente está vendo que muitas orlas estão tirando as castanheiras para a restinga se restabelecer,
tá? Porque foi uma introdução de uma espécie exótica. Cuidado com o termo exótico, porque tem gente que acha que exótico é diferente. Na biologia, exótico significa que não faz parte daquele ecossistema. Ele foi introduzido de um ecossistema de fora, tá? Outra coisa que provoca, né, a perda da biodiversidade é a sobreexploração. Consiste no quê? Na exploração excessiva de organismos. Isso acontece muito. Um exemplo que acontece bastante, que é necessário tomar muito cuidado, ficar o tempo inteiro tentando proteger, é a pesca predatória em escala industrial, né? Que está provocando drasticamente a quantidade de peixes e a biodiversidade marinha, né? Outra coisa é a exploração de madeiras nativas, por exemplo, nesse desmatamento. Por quê? O tempo que a pessoa desmata e usa madeira, ela não dá tempo do organismo se reestabelecer, né? A gente diz que a gente pode explorar o ambiente, mas de forma sustentável, permitir que um ambiente tenha tempo para se recompor. Só que a sobreexploração, ela não permite esse tempo. Só vai retirando os recursos naturais e não dá tempo de se recompor, tá? Isso provoca também a perda da biodiversidade. Muitas espécies são extintas dessa forma. Você quer ver um peixe que era muito comum, que vendia assim, barato na beira da praia? O peruá. O peruá é um peixe que antes se encontrava em grande escala. Hoje em dia, vai comprar um peixe na beira da praia, um peruá na beira da praia. É caríssimo. Por quê? Porque já está tendo dificuldade de encontrar. Às vezes encontra, mas o peruá é pequenininho. Não é verdade? Porque não está dando tempo do peruá crescer para ser retirado do oceano, tá bom? Aqui, ó, a árvore pau-brasil, né? Existia em uma grande abundância na floresta atlântica brasileira. Na época da colonização portuguesa, foi altamente explorada para a tintura de tecidos e confecção de móveis. Atualmente, a madeira é muito procurada por fabricantes de arcos de violino. A espécie está ameaçada de extinção. A gente quase não vê espécie de pau-brasil mais, tá? Poluição, né? Não precisa nem dizer, né? A poluição da água, do solo, ela impacta diretamente na sobrevivência dos seres vivos, que muitos desses seres vivos dependem da água do solo para sua sobrevivência, né? Por exemplo, muitos peixes, eles são até considerados bioindicadores de qualidade da água, né? Às vezes acontece de encontrar essa imagem aqui, ó, né? Um monte de peixe boiando. O que foi isso? Provavelmente algum poluente que foi lançado aí no esgoto, né, na água do mar, que provocou essa mortalidade de peixe. Tá? Então, assim, a poluição do ar, poluição da água, do solo, tudo provoca, assim, um grande desequilíbrio ambiental. Por quê? Todos esses poluentes, eles acabam entrando na cadeia alimentar. Por exemplo, o esgoto, quando ele é lançado lá no mar, né? Os animais que são filtradores, vocês viram isso lá no 8º ano. Os moluscos, né? Sururu, ostra, se alimentam filtrando a água do mar. Esses animais, querendo ou não, já estão contaminados. Entram na nossa cadeia alimentar. A gente acaba se contaminando desses animais também. Às vezes fala assim, comi um sururu, me passei um mal, tenho alergia. E não é, às vezes você comeu um sururu que já estava contaminado, tá bom? Uso de agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles são muito utilizados na agricultura para evitar, né, o controle de pragas, tá? Existe uma quantidade permitida, né, do uso de agrotóxicos, mas muitos agricultores ultrapassam essa quantidade. E o agrotóxico, ele provoca a contaminação do alimento, a contaminação do solo e dos rios, porque quando vem a chuva, né, esse agrotóxico vai parar dentro da água dos rios também. Então, ele acaba provocando uma mortalidade muito grande de seres vivos. Da mesma forma que eles matam as pragas, os insetos que causam as pragas nas lavouras, eles acabam também, às vezes, tirando a vida de polinizadores. Então, às vezes, o próprio agricultor sofre com o uso de agrotóxico. Porque, por exemplo, a gente sabe
que para ter fruto é necessária polinização, não é verdade? Se eu estou usando agrotóxico e está matando, por exemplo, abelhas, provavelmente eu não vou ter frutos na minha lavoura, certo? Então, assim, existem alternativas para evitar o uso de agrotóxicos. Por exemplo, o controle biológico. Eu posso estar usando um predador natural, um animal, um predador natural, para estar se alimentando daquelas larvas, daquelas lagartas que estão causando a praga na lavoura, tá? Isso reduz drasticamente o impacto ambiental, mas muitos acabam que continuam usando o agrotóxico aí. E assim, turma, cada dia mais o governo está permitindo o uso de agrotóxico. Então aí fica um pouco mais complicado, né? Quando já é permitido pelo próprio governo. Mudanças climáticas. Mudanças climáticas, professora, vai estar afetando diretamente a biodiversidade? Com toda certeza, né? E as mudanças climáticas, elas estão acontecendo. Nós estamos percebendo que cada vez mais o clima vem mudando, tanto numa escala global como regional, né? Por exemplo, o aumento da temperatura, umas chuvas, né, com alteração nos regimes de chuva. Tem uma época que chove demais, alaga tudo, provoca desmoronamento, já tem período que demora muito a chover, provoca grandes períodos de seca. Tem o degelo das calotas polares, que vem aumentando também a temperatura, que vem aumentando o nível do mar, o aumento também da temperatura da água dos oceanos. Por quê? Tudo isso provoca um desequilíbrio ambiental. Tem animais que vivem em uma determinada condição. Quando essa condição muda, né, esse animal vai estar sofrendo impacto com toda certeza. A diminuição da camada de ozônio, a intensificação do efeito estufa, vem aumentando cada vez mais a radiação solar, não é verdade? E isso vem provocando alterações das floradas das árvores, modifica o período de produção de frutos, né? Tem hora, não sei se você já percebeu, nossa, esse ano não deu, exemplo, não deu manga, né? Às vezes está faltando abelha para ir lá polinizar essa manga, tá? Isso acontece. O declínio na população de anfíbios, quando está muito quente, a gente sabe que os anfíbios têm dificuldade de sobreviver a essas condições, então isso pode levar, inclusive, à extinção de muitas dessas espécies. Animais que são sensíveis à umidade, à radiação ultravioleta, né? Mais uma vez, os anfíbios. A morte de algas microscópicas. A gente sabe que as algas, elas são base das teias alimentares oceânicas e elas que produzem a maior taxa de oxigênio da atmosfera. Com o aumento da temperatura, muitas dessas algas vão morrendo, tá? E isso, com certeza, vai trazer um problema ambiental num contexto assim, geral. E outra, as mudanças ambientais também provocam o quê? Um padrão de migração. Aí, isso pode estar favorecendo até a evolução, né? Os seres vivos que são mais aptos, eles conseguem sobreviver a essas condições. Os menos aptos acabam sendo extintos, tá? Alguns, por exemplo, que têm a capacidade de hibernação, né, conseguem sobreviver a essas condições. Outros que não têm, já não conseguem tanto. No Brasil, por exemplo, aqui nós estamos observando um declínio muito grande de anfíbios, tá, relacionados com invernos mais secos. Porque o anfíbio ele necessita da umidade para a sua reprodução. Vocês viram isso no 8º ano. Né? Então, é uma necessidade mesmo fisiológica para se reproduzir. Bom, aqui nós temos, né, 3 imagens que mostram as consequências ambientais geradas pelas mudanças climáticas, tá? E assim, turma, quando eu pedi o trabalho para vocês, a ideia foi que vocês conseguissem chegar à conclusão de que não está difícil encontrar notícias, né, sobre impactos ambientais que vêm causando a perda da biodiversidade, tá? Espero que vocês tenham concluído que é necessário a mudança o quanto antes, não tem mais tempo de ficar esperando, né? O ser humano ele precisa mudar os seus hábitos o quanto antes, tá? Tá, eu vou dar uma segurada aqui nas unidades de conservação e eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês. Fala para mim, turma, diante de tudo isso que eu coloquei para vocês,
sabendo que todas essas características que eu coloquei trazem a perda da biodiversidade, o que você pode estar fazendo para diminuir esses impactos? Eu sempre trago essa pergunta para vocês. Fala para mim, o que vocês concluem? O que vocês concluíram com tudo isso? Fala para mim. Vou aguardar vocês falarem ou escrever aqui no bate-papo. Ó, o Arthur Carmo falou assim, professora, investir mais na reciclagem, né? Quando a gente recicla, nós vamos precisar retirar menos recursos naturais do ambiente. Excelente colocação, tá, Arthur? Reciclagem é algo que a gente precisa o quanto antes. Ah, professora, eu não faço reciclagem, não. Porque aqui em casa não tem coleta seletiva, o caminhão vem aqui, mistura tudo. Cara, infelizmente a gente não tem tempo mais de ficar esperando o governo fazer certo tipo de coisa. A gente pode fazer a separação do lixo, né? Destina um catador que vive disso, né? Eu já cansei de falar isso com vocês. Então, assim, o ser humano, ele costuma ficar ali na zona de conforto, né? E aí, turma, mais o quê? Que nós podemos estar fazendo para reduzir esses impactos ambientais? E aí? De que forma, Duda, diminuir a ação humana? A gente viu que a ação humana ela é violenta mesmo, né? Mas o que você quer dizer com isso? Diminuir a ação humana? O desmatamento. Mais o que? Agora eu gostaria assim que vocês colocassem o que você, assim, particularmente poderia estar mudando. Bora, turma! Mas como assim? Eu tenho como evitar a extinção de espécies de que forma? Mais consciência em relação ao termo lixo, né? É verdade, Arthur, concordo. Muitas vezes a gente simplesmente acha que a solução dos problemas é jogar o lixo no lixo, né? E não. Nós temos que tentar produzir menos lixo, inclusive. Na verdade, isso faz parte da nossa obrigação. Produzir menos lixo. Mais o quê? O que você pode estar fazendo para evitar, por exemplo, a sobreexploração? Isso aí, Duda. A sobreexploração. Tipo, muitas vezes a gente também, turma, a gente sabe do problema, mas a gente faz sempre vista grossa, né, e passa por cima do problema. Não é verdade? Aí que está o negócio. Por exemplo, se eu sei que o caranguejo está no período defeso, não é verdade? Que eu preciso defender esse animal nesse período que ele está reproduzindo, eu vou lá comprar caranguejo, por exemplo? Não. Então, respeitar, né, esse período aí que os animais precisam para estar se recompondo. Outra coisa, turma, que a gente precisa reduzir drasticamente é o consumo. Concorda comigo?
Se eu consumo menos, eu vou precisar produzir menos. Quanto mais a gente consome, mais a gente vai precisar explorar o ambiente. Não é verdade? Sim, pode repetir, tá, Arthur? Isso, nada é demais. Diminuir o consumo de carne vermelha, porque temos a questão da pecuária. Então, turma, eu acho assim que todos vocês já sabem o que fazer. O que é preciso é agir, né? Para a gente conseguir reverter um pouco, aliás, o quanto antes, né, esses problemas ambientais, porque está ficando cada dia mais complicado, né, sobreviver ao planeta Terra por conta das ações humanas, tá? Vamos fazer comigo agora esse organize as ideias? Ó, desde que o ser humano começou a se deslocar de um ponto a outro do planeta, também passou a carregar consigo animais, plantas e micro-organismos. Foi o que aconteceu com o pinheiro do gênero Pinus, originais da América do Norte e plantados no sul do Brasil para a produção de madeira. Hoje essa planta se tornou uma invasora que causa grandes prejuízos ao ecossistema local. Em campos abertos, por exemplo, sua copa provoca sombreamento, prejudicando os vegetais que vivem junto ao solo, tipo as castanheiras que eu falei, né? Por enquanto, o que está sendo feito é controlar a introdução de novas espécies no Brasil. O trabalho é conduzido pelo IBAMA, que faz uma análise de risco antes de permitir que sejam importados animais ou plantas de outras regiões do planeta. O pinus pode ser considerado uma espécie exótica? Sim ou não, turma? De acordo com o que eu expliquei? No Brasil, ele pode ser considerado uma espécie exótica? Pode, né? Por que, Duda, que ele pode ser considerado uma espécie exótica? Ele foi uma espécie que foi introduzida, né, aqui no nosso país e está causando problemas ambientais ao nosso ecossistema, tá? Respondem para mim, turma, essa letra B. Vou esperar um minutinho para vocês responderem. Fizeram? Segundo o texto, quais medidas estão sendo tomadas para evitar a entrada de novas espécies no Brasil? O que o IBAMA está fazendo?
Então, ó, segundo o texto, né, o Instituto Brasileiro, né, o IBAMA, é responsável por controlar a entrada de novas espécies no Brasil. Então, fazendo análise de risco, né, se essa planta pode ou não ser importada. Em algumas barreiras, por exemplo, eles não deixam passar nem fruta. Ah, eu quero levar essa fruta aqui. Não pode, tá? Porque, querendo ou não, é um certo risco, tá bom? Então, turma, eu vou pedir a vocês para estarem fazendo o caderno de atividades, para começar a fazer o caderno de atividades. Já podem ir fazendo até a página 21, quem quiser já ir adiantando, tá? Vou encerrar aqui com vocês, mas aguarda aí que eu vou tirar algumas dúvidas.